Não é novidade que a pandemia mudou o estilo de vida de muitas pessoas. Umas conseguiram ficar milionárias da noite para o dia, fazendo muito sucesso. Já outras só foram de mal a pior. A vida da maior parte das pessoas de baixa renda no Brasil só tem piorado. Muitas tendo que ser despedidas de seus trabalhos, outras lutando contra o aumento dos preços das coisas, já outras tentando até empreender. Por conta desses fatores, a pobreza no Brasil só aumenta dia após dia. O governo até tentou ajudar algumas pessoas com auxílio emergencial, porém, o dinheiro doado agora está vindo com juros. Eu e meus amigos vamos conversar sobre três temas que resumem a situação da pobreza do Brasil: a fome, a pobreza e a miséria. Procurado pela Agência Brasil, o Ministério da Cidadania informou, por meio de sua assessoria de imprensa, que o governo federal tem trabalhado sistematicamente para fortalecer os programas sociais e estabelecer uma rede de proteção para a população mais vulnerável. Somente em 2020 foram investidos mais de 365 bilhões em políticas socioassistenciais, que vão da primeira infância à terceira idade, executadas pela pasta. Iniciativas como o programa Bolsa Família, o benefício de prestação continuada e o auxílio emergencial reduziram em 80% a extrema pobreza no Brasil, segundo o Ministério. Revelou também que o governo central estima alcançar cerca de 40 milhões de famílias com auxílio emergencial neste ano. É compromisso dessa gestão atender ao maior número de cidadãos, assegurando uma renda mínima para essa parcela da população, ao mesmo tempo em que, com responsabilidade fiscal, respeite-se o limite orçamentário estabelecido pela Emenda Constitucional número 109/2021, no valor de 44 bilhões de reais, disse a nota. Em 2020, foram apoiadas diretamente pelo auxílio emergencial 68,2 milhões de famílias, ou equivalente a 118,7 milhões de pessoas, o que representa 56,1% da população brasileira. O investimento efetuado entre abril e dezembro de 2020 alcançou 295 bilhões de reais. Trata-se do maior benefício já criado no Brasil, o equivalente a mais de 10 anos de investimento no Bolsa Família, apontou o Ministério. Visando reduzir os impactos econômicos da Covid-19, o Ministério estruturou ainda um sistema para doação de cestas de alimentos a famílias vulneráveis e residentes em locais de situação de emergência e estado de calamidade pública, no âmbito da ação de distribuição de alimentos. A primeira ação aconteceu em Aparecida, em São Paulo, no último dia 26, quando foi lançado o Projeto Brasil Fraterno, parceria entre o Ministério da Cidadania, o Pátria Voluntária e a iniciativa privada, por meio do Sistema S, concluiu o órgão federal. Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar Nutricional Rede Pesam indica que nos últimos meses do ano passado, 19 milhões de brasileiros passaram fome, e mais da metade dos domicílios do país enfrentou algum grau de insegurança alimentar. A sondagem inédita estima que 55,2% dos lares brasileiros, ou o correspondente a 116,8 milhões de pessoas, conviveram com algum grau de insegurança alimentar no final de 2020, e 9% delas vivenciaram insegurança alimentar grave, isto é, passaram fome nos 3 meses anteriores ao período da coleta. Feito em dezembro de 2020, em 2.180 domicílios. A coleta de dados ocorreu entre os dias 5 e 24 de dezembro de 2020, nas 5 regiões brasileiras abrangendo tanto áreas rurais como urbanas, no período em que o auxílio emergencial concedido pelo governo federal a 68 milhões de brasileiros, no valor inicial de R$ 600 mensais, havia sido reduzido para R$ 300 ao mês. De acordo com a pesquisa, existe fome em 11,1% dos domicílios chefiados por mulheres e outros 15,9% enfrentando segurança alimentar moderada. Quando a pessoa de referência é um homem, os números são menores.
a fome atinge 7,7% dos domicílios e outros 7,7% estão na situação de insegurança alimentar moderada. Pela cor da pele, verificou-se que pessoas pretas ou pardas enfrentam insegurança alimentar grave, em 10,7% dos domicílios. O percentual é de 7,5% em domicílios de pessoas de raça ou cor de pele branca. A insegurança alimentar moderada também revela o mesmo desequilíbrio: 15,7% para pessoas de raça cor da pele preta ou parda e 8,9% para pessoas de raça cor pele branca. No Norte e Nordeste, a fome atinge 18,1% e 13,8% dos domicílios, respectivamente, contra menos de 7% nas demais regiões do país, superando a média de 9% referente ao território nacional. O total das pessoas que convivem com fome no Sudeste é igual ao Nordeste. São os mesmos 7 milhões de pessoas. O Sudeste, rico, tem um número de famintos igual ao do Nordeste, só que percentualmente é menor como porcentagem da população. Durante a pandemia, a insegurança alimentar afetou todos os não pobres, com renda familiar per capita por indivíduo superior ao salário mínimo, constatou a pesquisa. A proporção de domicílios em situações de segurança alimentar leve subiu de 20,7% em 2018 para 34,7% 2 anos depois, mostrando que a classe média não foi poupada dos efeitos da pandemia. Nós estamos falando do trabalho informal, do trabalho precário, do trabalho mal remunerado. É uma situação de agravamento que não é sinônimo de fome, mas é sinônimo de alimentação comprometida. O Acre, o Pará e o Tocantins foram os únicos estados brasileiros nos quais não houve piora da pobreza entre novembro de 2019 e janeiro de 2021. É o que mostra estudo feito pelo economista e pesquisador da Fundação Getúlio Vargas, Daniel Duque. As maiores expansões da pobreza aconteceram no Rio de Janeiro, Distrito Federal e Roraima. No Rio de Janeiro, o incremento foi de 6,9 pontos percentuais, passando de 16,9% em 2019 para 23,8% em 2021, chegando a quase um quinto da população. O Rio de Janeiro foi o segundo estado com a maior alta na concentração da população mais pobre. Em primeiro lugar está o Distrito Federal, no qual a população pobre foi de 12,9% para 20,8% no período da pandemia. Em São Paulo, a população pobre chegou a 19,7%, alta de 5,9 pontos percentuais em relação a 13,8% no final de 2019. No Nordeste, o Piauí teve a maior alta, de 41% para 46,4%. No Norte estão os únicos 3 estados que não tiveram piora: Acre, Pará e Tocantins, respectivamente com 46,4%, 45,9% e 35,7% de sua população em situação de pobreza. O Amapá é o estado com maior concentração de população pobre, sendo 55,9%. Antes da pandemia, eram de 51,4%. Impactos. Mesmo com uma ligeira queda, a falta de trabalho aumentou significativamente durante a pandemia, por força dos casos de coronavírus e das medidas que restringiram tanto a circulação de pessoas quanto o funcionamento de parte da economia. Há os trabalhadores informais, que devido à pandemia não conseguem trabalhar, então existe empobrecimento também desses trabalhadores. Um exemplo são os trabalhadores informais que ganham o sustento junto ao entorno das universidades, vendendo alimentação, e se viram de uma hora para outra com as universidades fechadas, sem o acesso e sem o trânsito do aluno, então eles não têm mais com quem comercializar. Um dos maiores impactos da desigualdade social no Brasil pode ser mensurado pela alta nos preços da cesta básica. A Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos, feita pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, DIESE, em mais de 10 capitais brasileiras, apontou que, no ano passado, o custo da cesta básica subiu entre 17,76% e 32,89%. O preço mais caro dos itens da cesta básica foi a Prada de São Paulo, com um preço de R$ 631, o que equivale a mais da metade do atual salário mínimo, que é de R$ 1.100. Evidentemente que não pode deixar de citar desemprego nesse contexto. O IBGE divulgou no dia 31 de abril a taxa de desocupação referente ao trimestre móvel de dezembro de 2020 a fevereiro de 2021. Eram 14,4 milhões de pessoas desocupadas.
a taxa recorde da série histórica iniciada em 2012. Isso demonstra um cenário frágil no mercado de trabalho. Aliás, desde o início da pandemia, o número de pessoas sem emprego no Brasil aumentou 16,9% e teve ainda um acréscimo de 2,1 milhões de pessoas em busca de trabalho, segundo o Instituto. Em meio à pandemia do coronavírus, o número de cidadãos que vivem abaixo da linha da pobreza triplicou e atinge cerca de 27 milhões de pessoas, o que representa 12,8% da população brasileira. O levantamento feito pela Fundação Getúlio Vargas, a FGV, também aponta que muitas famílias tentam sobreviver com o valor de R$ 246 por mês. Pesquisadores afirmam que os altos níveis de desemprego e a ausência de políticas públicas dificultaram o acesso à renda, conduzindo para o pior cenário de pobreza no Brasil nos últimos 10 anos. Segundo dados da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, somente o estado do Rio acumulou mais de 1 milhão de demissões impostas de empregos formais de março de 2020 a fevereiro de 2021. Uma pesquisa da FGV mostra que como novo auxílio emergencial, mais de 40% dos trabalhadores não conseguirão ter suas perdas de rendas compensadas após o tempo de interrupção. Há mais de 30 anos, a ONG Ação da Cidadania promove a campanha Brasil Sem Fome, que conta com o apoio da sociedade civil e do setor privado para levar alimentos aos mais atingidos pela crise econômica. Até o momento, a iniciativa ajudou mais de 48 mil pessoas, distribuindo mais de 12 mil cestas em todo o Brasil. Em 2020, se arrecadou o suficiente para 10 mil toneladas de alimentos, que apoiaram quase 4 milhões de brasileiros e brasileiras em todo o país. Neste ano, porém, a situação financeira também causa impacto nas próprias doações. A Ação da Cidadania comprova e distribui cerca de 80 mil cestas por mês, mas agora consegue distribuir no máximo 8 mil cestas por mês, 10% a menos do que recebia e conseguia distribuir no ano passado. Um outro movimento social criado para combater a fome é o Panela Cheia, que é recente e foi feito em parceria da Central Única de Favelas, a CUFA, com a Frente Nacional Antirracista, a FNA, a Gerando Falcões e a União SP, e ele é chancelado pela Unesco. Essa ação pretende arrecadar recursos para comprar 2 milhões de cestas básicas que serão distribuídas em diversos estados.